Gustavo, mais especificamente agora em um tonel que a gente está vendo nessa imagem mais próxima, já existe o fogo, a chama saindo dessa parte que a gente pode chamar de uma forma mais simples, da tampa, como se você referiu do tonel, né? Onde a tampa fica justamente ali naquela questão de segurança que você informava agora há pouco. Claro que tem os respiradores, mas quando está saindo ali, isso significa o quê? Que o risco de explosão pode ser maior? Não, pois é, se o fogo já está saindo, dependendo de como é o reservatório, talvez não tenhamos nem explosão, em função dele já estar fragmentada a parte de cima dele. A explosão ela é perigosa quando o reservatório é completamente selado, dentro dele você tem que ter, é como se fosse uma panela de pressão. A forma mais didática de explicar isso ao telespectador é imaginar a panela de pressão. Se você tampa aquela válvula da panela de pressão e impede que saia o gás da panela de pressão, ela vai explodir. A outra hipótese não tem absolutamente nada dentro dessa panela de pressão, teria água que já acabou, que já foi consumida pelo calor, e a panela continua no fogo. Aquela válvula de escape da pressão, aquela válvulinha da panela de pressão, ela pode não ser suficiente, a pressão dentro da panela ser tão grande que ela não é suficiente para escapar. E aí ela também explode. Mesmo raciocínio serve para esse reservatório. Gustavo, uma grande explosão agora, viu, Gustavo? Uma grande explosão atingiu a rua. A gente vê muita fumaça, olha. Então exatamente, porque a pressão dentro do reservatório foi superior à capacidade de escape dos gases pelas válvulas. E existe combustível no subsolo, né, Gustavo? Olha, já chegou o posto do combustível, agora que está ali do lado, que era o posto onde normalmente se faz o abastecimento. Do outro lado da rua também a gente já vê chamas. É porque junto com a explosão, os fios de alta tensão do outro lado da rua, Gustavo, a imagem agora também é impressionante. Atingidos. Que o incêndio tomou uma outra proporção agora. Deve ter levado, claro, junto com o combustível, gases também, já tem casas... As casas atingidas, residências, a gente estava vendo antes um combate com uma mangueira, realmente toda a área, o quarteirão inteiro foi tomado pelas chamas, os imóveis em volta, uma grande explosão realmente fez com que tudo fosse tomado pelas labaredas. E a gente vê muita combustão nesse momento. Olha, pelo menos 3 casas agora que a gente pode contar aqui com as imagens do Globocop sendo atingidas pelas chamas. A rua inteira está sendo consumida. É de uma intensidade impressionante o incêndio agora do outro lado do depósito. E toda a fiação elétrica, o carro-tanque que estava a 50 metros de distância também sendo atingido neste momento. Heloísa, essa casa aí agora, inclusive, que a gente vê, foi onde a pessoa foi retirada agora há poucos minutos. Aquela pessoa com dificuldade de locomoção foi retirada justamente dessa casa que agora está sendo atingida pelas chamas. O caminhão-tanque parecia estar a uma distância segura, realmente sendo tomado pelas chamas, mais combustível provavelmente aí dentro. Olha, mais alguns minutos, essas pessoas não teriam resistido a essa explosão, porque as chamas são muito fortes. Era uma mulher, mais um motorista do veículo que estava retirando o carro da garagem dessa casa aí que está sendo consumida em frente a esse caminhão, e mais 2 homens do Corpo de Bombeiros fazendo a retirada dela há poucos minutos atrás. E a gente não consegue enxergar, mas isso é uma rua que está totalmente tomada pelas chamas, a fiação, a imagem impressionante. Agora há pouco, a gente teve essa mesma imagem desta casa com uma mulher sendo retirada e as chamas estavam a uma distância mais ou menos de 50, 100 metros. E nesse momento, toda a rua tomada pelas chamas. A gente viu essa explosão acontecendo, parecia, Gustavo, que todo o subsolo tinha explodido. É possível dizer isso, que as chamas que estavam a 50 metros de altura agora parecem ainda mais altas? Sinceramente, eu estou impressionado, viu, Gustavo? Porque elas estão muito fortes, elas estão atingindo toda a rua. Parece que a rua mesmo, está sendo consumida pelas chamas. Gustavo, eu falava agora há pouco do tonel, que as chamas saíam pelas fendas. A sensação que a gente não consegue nem ver os tonéis agora. Olha, a outra casa também, do outro lado ali, muito provavelmente escombros devem ter sido lançados para ali junto com combustível. Ô, Gustavo, esse tonel, ele tinha essas chamas saindo pelas fendas. Pode ter sido a tampa que não resistiu à pressão? Com certeza.
certeza a explosão é causada quando a pressão dentro do reservatório é superior à capacidade das válvulas de escoar a pressão. E aí ele explode, espalha combustível, ele quando explode, ele está espalhando o aço, a sua tampa, né, rasgando, fragmentando o produto do anel, né, que deve ser a aço. Agora, Gustavo, só para eu entender, pode ter fogo para onde for atingir essa explosão. Pode ter havido vazamento de combustível, porque a gente vê a rua. Pode ter vazamento de combustível, sim. Aí é o fragmento. Você pode ter, inclusive, ruptura dos reservatórios nas suas laterais com o vazamento desse combustível extremamente aquecido e que facilmente vai provocar mais chamas e mais incêndios. Uma casa está sendo consumida pelas chamas e um carro que fica no fundo dessa casa também já foi atingido. Que estão descrevendo para mim é um cenário caótico e que aí muda toda a estratégia do Corpo de Bombeiros. Agora eles têm que esquecer essa planta industrial, criar um perímetro, um raio de ação e ir apagando as chamas na vizinhança e esperar que esse fogo se consuma. Olha, os fios de alta tensão não resistindo, já estão caindo. A casa, os moradores que saíram agora há pouco, as casas em volta estão sendo consumidas pelas chamas e há pontos isolados mais distantes, Gustavo, como, por exemplo, o carro que fica ali no quintal. Olha, a gente vai ver uma outra explosão agora, hein, porque o local onde fica o posto de combustível, as bombas de combustível, também está pegando fogo.